gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre quanto a gente se assemelha ao divino, a Deus. Somos feitos imagem e semelhança e a gente não pode desperdiçar essa verdade. Vou começar o nosso vídeo com uma passagem rapidinha aqui em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. 2 pontos. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Coisa rápida, tá vendo? Alguns teólogos discutem aspectos que poderiam nos aproximar a essa imagem e semelhança de Deus. Uma delas, vamos citar aqui, que é a nossa racionalidade. É o poder de racionalizar as coisas, de poder discernir, né? De ter consciência. Somos os únicos animais dotados de consciência. Pode não parecer em algumas situações. Gente, eu tô me sentindo um pouco zarolha, mas é porque eu fiz exame de vista, tá? E, voltando, a racionalidade é um presente divino e a gente precisa evoluir essa racionalidade, porque daqui a gente consegue alcançar outros patamares. Outro aspecto é a moralidade, o senso de justiça, né? Deus é justo, ele entra para ser justiça e a gente também tem esse dom de discernir o que é justo e o que não é. É óbvio que se você tem uma base íntegra de valores, né, de ética, essa sua justiça que você vai exercer sobre o outro vai ter um peso balanceado, né? Então, acho que a gente tem que sempre entrar nos ambientes, nas discussões, querendo trazer essa justiça balanceada, né? Eu sempre penso em justiça, penso no símbolo do direito. A balança, ela não tá assim, ela tá igualitária, sabe? Então, desenvolver o senso de justiça é também desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro. Isso nenhum outro animal tem. Então, nos faz especial. Outro aspecto que eu quero trazer para vocês é o que eu amo, a espiritualidade. Gente, se vocês não passam pela racionalização, esqueça chegar na espiritualidade. Não vai. Por isso que eu digo que é importante você desenvolver esses aspectos em conjunto, porque você não alcança um se você não alcançar outro. E a espiritualidade, gente, somos dotados de espírito também, e Deus é espírito, ele está entre nós em espírito. A espiritualidade, a gente tem N formas de desenvolvê-la, de meditação, oração, algumas religiões praticam jejum, então tem N formas de você se desenvolver, ficar em silêncio, sabe? Ter algum livro que te oriente. A minha espiritualidade foi algo desenvolvida desde nova, eu sempre me senti que eu era deslocada, que eu tinha algo que me fazia enxergar a vida de uma outra forma, que não era só esse material, né, o que é palpável. Então, eu sempre fui muito curiosa. Deus me revelou mistérios e continua me revelando. E eu peço para que ele não pare, porque quanto mais a gente sabe da verdade, mais responsabilidade a gente tem sobre ela, sabe? Então, parte dessa responsabilidade que eu tenho é estar entregando isso para vocês também. Eu achei uma aula incrível sobre filosofia que eu amo, gente, eu amo filosofia. E era sobre falar com o coração. Então, para eu chegar a esse momento de estar aqui conversando com vocês sobre esses assuntos mais profundos, é porque eu já passei por lugares profundos. Senão, não atravessaria vocês de forma alguma. A minha fala ia ser ao vento. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de prova, de provar as coisas, para que depois a gente possa repassar, e repassar com verdade mesmo, que a nossa fala possa atravessar o outro e transformar, porque somos seres coletivos, a gente precisa disso aqui.
precisa dessa escuta, sabe? Onde foi, em qual momento que falaram que a gente tinha que viver isolado? A gente acreditou nessa mentira. O último aspecto que eu quero trazer para vocês é o da criação. Somos criadores! Gente, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Somos criadores. Imagem e semelhança do Criador. Deus se manifesta na nossa evolução de consciência em formas. Estudo, uma delas, ó. Vou por mim. Desenvolvimento de racionalidade. É dessa forma que ele se mostra, porque não adianta a gente pegar um texto bíblico e não entender a profundidade disso. São palavras, às vezes, que a gente não consegue entender de imediato, mas é o desenvolver dessa linguagem mais rebuscada que vai fazer a nossa consciência evoluir um pouco mais. Por que Jesus falava em parábolas? Porque ele queria atingir quem estava em espírito. Você com certeza já conheceu uma pessoa que você conversa com ele e fala, meu Deus, muito maluca, não consigo entender nada. Eu mesma já fui essa pessoa de não ser compreendida. E por isso que eu tô aqui também, mais uma vez eu falo pra vocês, porque eu quero atingir pessoas que conseguem entender o que eu falo. E se a gente tá num nível raso de comunicação, a gente realmente não consegue entender. São palavras que a gente não consegue alcançar o entendimento, sabe? Então, Deus se manifesta dessa forma, no nosso intelecto, porque Ele é a inteligência maior. Esse grande poder é um presente imenso. Trabalhar com isso aqui, ó, a gente usa tão pouco. E também ele se manifesta na criação das nossas mãos. O que você faz, o que você bota pro mundo, o seu dom materializado. Então não deixe aquele sonho que você tinha desde criança. Não deixe ele apagar. Ah, porque eu tô com 60 e poucos anos. Gente, a minha avó se alfabetizou aos 73. Não tem desculpa, sabe? Quando eu vejo a garra de uma mulher que saiu do sertão baiano, ali da Caatinga, criou todos os filhos e falou, agora eu posso não ter força, mas eu vou desenvolver o meu intelecto, eu vou conquistar, pelo menos saber falar. Então, pra mim não tem desculpa, não tem. E aí é isso, o que eu quero trazer pra vocês hoje nesse vídeo é que a gente é imagem e semelhança do divino, a gente não pode se esquecer disso. Então é a parte do aperfeiçoamento do ser que a gente consegue ir, ó, subindo um pouquinho. Quando a gente consegue alcançar esse entendimento de que é necessário a gente se despir do ego para que a gente possa, de fato, colocar, como diz, a gente colocar a cara no pó, entender que a gente precisa alcançar essa humildade, que a partir do experimentar desse lugar de humildade é que o Senhor vai começar a moldar a gente. O que eu desejo para vocês é que vocês consigam sair desse plano material e alcançar mais um pouquinho que seja. Um pouquinho que seja, um degrau que seja, já é suficiente para que venha água na boca, sabe, de vocês. Porque se a gente consegue movimentar, nem seja um pouco, se a gente consegue provar um pouco dos mistérios, da verdade, eu tenho certeza que vocês não vão querer ficar no mesmo lugar. Daqui pra cima, amada. Ó, evoluindo, transcendendo. Não é impossível disso acontecer. Tá escrito aqui. Jesus foi e falou, olha, tô indo, mas vocês vão fazer coisas maiores que eu. O que isso quer dizer? Temos poder para fazer e acontecer, para criar. E a criação, ela tem o poder de atravessamento, gente. Eu não estou falando só de arte, sou da área artística, mas eu não estou falando só de arte. Estou falando de qualquer coisa. Uma escrita, ver suas mãos fazendo algo. Um artesanato, uma obra, qualquer coisa. Cria, faz nascer com as tuas mãos algo. Para você experimentar o que é ser um criador. Não é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Que a gente possa ver os frutos das nossas mãos atravessando a vida de outras pessoas também.
Beijo, tô por cá. Espero vocês até a próxima.